Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Ainda que eu ande pelo vale e o atravesse a sombra da morte, cuidas de mim. Cuidas de mim, mesmo que eu não queira tua presença, mesmo que eu me afaste de ti, cuidas de mim, cuidas de mim. Teu amor é como a rocha que não se quebra jamais. Teu amor é como o sol a nascer toda manhã. É o amor que me constrange, que me envolve, que me aquece. Esse amor és tu, Senhor. És tu, Senhor. Cuidas de mim, sei que tu cuidas de mim, Senhor. Muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de falar ao seu coração, estabelecer este encontro aqui, para mim tão importante sempre. Gosto de ressaltar que de todas as minhas atividades como padre, como comunicador, diria, esse trabalho aqui na Canção Nova, esse encontro toda quarta-feira, é de fundamental importância, porque eu sei o quanto que Deus me responsabiliza ao estar aqui, porque todo encontro gera responsabilidade. E justamente porque sei que a grande missão que Deus me deu é comunicar o seu amor. Esta semana eu estava conversando com uma grande amiga minha, e nós falávamos justamente sobre isso. No quanto a experiência do amor é fundamental na vida humana para o nosso próprio alicerce como pessoa. Para eu dar certo como gente, eu preciso muito de amor o tempo todo. Amor de verdade. Não estou falando de posse, não estou falando dos exageros, não. Estou falando de amor. Aquele comprometimento que nos coloca uns diante dos outros, neste compromisso de ser para o outro um sustento. E é por isso que a religião é tão sábia em nos ensinar que Deus é amor. Porque só assim a gente pode ter essa experiência humana de Deus, Toda a experiência que nós fazemos, por mais que a gente queira que ela seja divina, ela sempre passa pela nossa carne. Toda a experiência divina que faço de Deus é também humana. E compreender o amor de Deus e trazê-lo para a nossa vida é justamente colocá-lo dentro do contexto dos significados mais profundos que nós precisamos ter para que a nossa vida aconteça, para que ela possa dar certo. É por isso que a convicção de que Deus nos ama, de que Deus ama a mim, Deus ama você, pode realmente fazer diferença na nossa história. Porque ao acreditar que Deus me ama, eu acabo colocando dentro de mim uma série de possibilidades que só o amor pode me conceder. A partir do momento que alguém me ama, eu me sinto comprometido com esse amor e quero fazer de tudo para que a minha resposta a esse amor seja sempre saudável. Porque o amor é estímulo. Quando eu digo para você que Deus ama você,
Outra coisa eu não quero senão estimular o seu processo humano. Ter o amor de Deus como crença, como esteio para a nossa realização religiosa, não é outra coisa senão a gente estar estimulado para vencer as nossas questões todos os dias. Poder dormir hoje, daqui a pouco, com essa tranquilidade no coração, saber que Deus continua amando você. Que não há nada nessa vida que possa obscurecer ou apagar esse amor. O que nós podemos fazer muitas vezes, por uma inconsequência dos nossos erros, ou até mesmo por uma atitude muitas vezes errada que nós vamos assumindo, é a gente se desprender dessa verdade. E pode observar, quando uma pessoa não é amada, ela entra num processo de autodestruição. Porque é natural que o desamor destrua, mas é certo também que o amor constrói. E é por isso que nós estamos o tempo todo insistindo nessa verdade de fé, porque o meu coração precisa dessa convicção, o seu coração precisa dessa convicção. Deus nos ama, Deus cuida de nós. E descobrimos então na religião uma experiência de cuidado que nos ampara existencialmente. Você sabe que às vezes eu fico pensando que na vida tudo que nós fazemos é uma tentativa de encontrar um amparo existencial. O que é esse amparo existencial? Um lugar onde eu possa, uma sensação, né? Uma satisfação, ou quem sabe até mesmo uma convicção, que me coloque num estado confortável para viver. Não significa que esse conforto vai me retirar da luta que é própria de todo mundo, não. Mas o amparo existencial é aquilo que me segura como gente. São os meus valores, são as minhas convicções, que muitas vezes visitam as nossas sensações, não é? De vez em quando as minhas convicções visitam as minhas sensações. E eu sinto aquilo que eu acredito. Mas nem sempre eu consigo sentir aquilo que eu acredito. Aí eu vivo a experiência de fé numa outra dimensão, que não é tão sensitiva, mas está aqui dentro, é convicção, é caráter, faz parte da minha mentalidade. Mas de vez em quando eu sinto os benefícios da minha convicção. Isso é muito interessante. Quando eu descubro nos meus dias as consequências da minha fé. Quando você, por exemplo, deita na sua cama e você consegue resolver todos os dissabores que você teve ao longo do dia, dos desaforos que você ouviu, das coisas que não deram certo. Quando você consegue fazer esse processo alquímico, essa transformação, porque você tem um amparo existencial que se chama amor de Deus. Você se sente amado por Deus. Você não é qualquer um. E porque se sente amado por Deus, você começa a pensar 2, 3 vezes antes de escolher alguma coisa que você sabe que vai lhe fazer mal. Ou você vai pensar 2, 3 vezes antes de dizer alguma coisa que possa fazer mal às pessoas. Você vai começar a medir um pouco o seu jeito de ser. Você vai fazer de tudo para que a sua presença não seja de mais nem de menos. Você vai fazer de tudo para não ser inoportuno, para não ser indelicado, para não ser invasivo. Você vai fazer de tudo para que a sua postura seja condizente com aquilo que Deus espera de nós. É um amparo. Ao acreditar em Deus, ao acreditar que Deus me ama, que Deus me quer feliz, eu construo dentro do meu coração, eu coloco essa pedra, esse fundamento, esse alicerce, para que eu tenha o meu amparo no momento em que a vida for difícil para mim. E só assim a gente fica de pé, quando nós temos bons amparos afetivos, né? E a experiência de Deus é também um amparo afetivo. Mesmo que a minha fé em Deus muitas vezes não visite as minhas sensações, eu preciso ter isso dentro de mim como uma cura de todas as minhas orfandades. Eu não estou sozinho. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E como é que Ele cuida de mim? Me recordando, me abrindo os olhos, me fazendo o tempo todo estar consciente para aquilo que eu preciso realizar e gratuitamente esperar, pacientemente esperar por aquilo que Ele faz por mim. E nessa mistura daquilo que Deus faz por mim com aquilo que eu faço por mim mesmo, eu tenho então uma pauta de luta, uma pauta humana de transformação, um cotidiano cheio de dinâmica.
que não para. Não é? A dinâmica da vida humana nunca vai ter fim. Enquanto eu viver, enquanto você viver, enquanto nós vivermos, nós estaremos neste processo de transformação. Agora, quando a gente está neste processo de transformação, tendo a fé que Deus nos ama, que Deus nos quer bem, tudo é mais fácil. Porque muitas vezes os nossos problemas, as nossas lutas pessoais só serão resolvidas quando estiver dentro de nós essa convicção. Porque eu tenho valor. E porque tenho valor, sou capaz de ir à luta. Sou capaz de buscar os resultados. Sou capaz de não desanimar. É o vínculo, né? É muito importante o vínculo na vida humana. Quando você sente que você tem alguém nessa vida, você acorda melhor, você levanta melhor, você trabalha melhor. O amor faz isso com a gente. A partir do momento que nós estamos vinculados, a gente começa a ter mais cuidado com a vida que tem. Porque você sabe que o seu vínculo, você estar ligado ao outro, é instância de vida para o outro. Só assim a gente entende por que o pai é capaz de se cuidar mais depois que ele tem um filho. Porque ele sabe muito bem que esse vínculo não só lhe impõe o prazer de ser pai daquele menino, mas lhe impõe também a responsabilidade. Porque eu amo, porque eu sei que ele precisa de mim, eu começo a ser mais responsável com esse amor. E isso é corresponder, né? Eu vou cuidar um pouco mais da minha vida, eu vou cuidar um pouco mais do meu coração, porque eu agora tenho vínculos. E eu quero oferecer a minha melhor parte àqueles a quem eu estou vinculado.